suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, estamos juntos nesta manhã de terça-feira, hoje 18 de agosto. Você que está conosco, continue com seu coração aberto e receptivo para ouvir outra vez o reverendo Hernandes Dias Lopes, da letra à palavra, e também a continuidade da mensagem sobre o Salmo 23. Não mude de canal, mas continue ligadinho conosco. Antes, porém, eu quero lembrar a todos os irmãos que desejarem que este programa permaneça no ar. Duas coisas eu lhe peço humildemente. Primeiro, que você não deixe de orar para que este programa permaneça no ar. Ore em nosso favor. E em segundo lugar, se você sentir o desejo de cooperar, de contribuir para que este programa permaneça no ar, você poderá fazer a sua generosa oferta através da agência Banco do Brasil, 3331/6 que aparece abaixo do seu vídeo, conta corrente 7551/5. Se você reside em Campina Grande, você poderá fazê-la entregando-a na Livraria Manancial por trás das lojas Olacante. Nós ficaremos imensamente agradecidos. Sem perda de tempo, quero deixá-los com da letra à palavra com o reverendo Hernandes Dias Lopes. O grande historiador Arnold Toynbee disse com razão que a história da humanidade é a história das guerras. Isto é um fato porque o homem é um ser em conflito. O homem está em guerra contra Deus, contra o próximo e contra si mesmo. As tensões e conflitos que existem brotam do coração do homem. É por isso que o mundo está encharcado de sangue. É por isso que a violência está na família e nas ruas. É por isso que as nações estão em guerra. A única maneira de nós experimentarmos a verdadeira paz é conhecendo a Jesus, o Filho de Deus. Ele veio ao mundo para estabelecer a verdadeira paz. E Ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. Ele veio ao mundo para nos reconciliar com Deus. E quando conhecemos a Jesus, nós temos paz com Deus. O muro que nos separava de Deus é quebrado. A cortina que nos separava de Deus foi rasgada. E nós agora temos livre acesso à presença de Deus. Quando Jesus entra no nosso coração e reina em nossa vida, nós então experimentamos a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Os temores, os conflitos, as angústias existenciais que assaltam o nosso coração são dissipadas e nós experimentamos uma verdadeira paz, a paz que excede todo o entendimento. Hoje, agora, você está desafiado a conhecer a Jesus, a se render a Ele. Ele é o príncipe da paz. Ele é a nossa paz. Quando Ele governa a sua vida, quando Ele dirige os seus passos, quando Ele é o Senhor absoluto do seu viver, então você conhece verdadeiramente o que é paz.
Então Davi, ele usava a harpa, um instrumento belíssimo, um instrumento que realmente transmite muita tranquilidade. Se ouvindo uma pessoa tocando harpa, tem muitos no YouTube, você não perca tempo, vá ouvir. Você vai ver que coisa linda, chega, arranca do nosso coração aquela tranquilidade. Por quê? Porque a música é divina. E a música está aqui no Salmo 23, sim. Quando ele diz que ele levava as suas ovelhas às águas tranquilas, ele usava a harpa para atrair as suas ovelhas, para receberem, se abeberarem da água. De sorte, meus irmãos, que nós cantamos até um corinho do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Vamos cantar? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei. Então vocês conhecem o corinho, Salmo 23. A música é divina, meus irmãos. Dizia a irmã Zélia, de saudosa memória, formada em licenciatura plena de música, todos conheceram a minha esposa falecida. Ela dizia muito isso. A música está em todo lugar. A música, irmã Alta, está em toda parte. Irmã Terezinha, a música está em todo lugar, irmão Cesário. Em todo lugar. Tudo que é de lugar que você imaginar, a música está presente. A música é divina. A música está numa festa de aniversário, quando você canta parabéns para você. A música está presente numa cerimônia de casamento, quando a noiva entra, aquele conhecidíssimo, né, famoso hino nupcial, a marcha nupcial do casamento. A música está presente também nas cerimônias fúnebres. Quem não lembra do saudoso Ayrton Senna, cujas vitórias, quando eram conquistadas e cruzava a linha de encerramento, de parar aquela corrida, todos lembram daquela musiquinha, Joacil Brito. Todos lembram. A música fala na alegria, na tristeza, a música está presente em todo lugar. Quando o rei Saul chamou Davi, como diz o texto, era um homem forte, sisudo, forte. Na cabeça do rei Saul é que Davi certamente ia enfrentar os demônios no pau e no murro. Eu vou compartilhar para vocês uma experiência que eu tive quando eu estava no seminário. Vizinho à proximidade de algumas residências do seminário, tinha uma mulher que estava endemoniada. E aí a família procurou a gente lá no seminário. Traga ali os seminaristas para vir orar pela mulher que estava endemoniada. E um dos colegas disse: a gente vai. Mas a gente vai depois que a gente jejuar e orar. Antônio Egito, não sei se ele está me assistindo agora. Antônio Egito diz: a gente vai, meus irmãos, vamos todos. Mas vamos orar e jejuar. Porque esta caixa não sai com demônio. Esse demônio não sai senão com jejum e oração. Fábio. Talvez Saul pensava em trazer um homem forte porque julgava que ia vencer o demônio na marra. E aí nós fomos. Chegamos lá naquela casa. Aquela senhora estava deitada de bruço para cima, e o marido dela, um homem corpulento, Bosco, forte, segurando as mãos daquela mulher, e outros dois segurando as pernas daquela mulher, e o demônio rangia os dentes, cuspia e fazia muita munganga. Lembra-se do endemoniado de Gadara? Não havia diferença. E quando nós chegamos, começamos a orar para exorcizar os demônios que estavam de posse daquela mulher. E orávamos, e um dos colegas perguntou por que ele estava tomando posse daquele corpo daquela mulher. E ela, com muita dificuldade, conseguiu soltar a mão e apontar para o marido, que estava em pecado de adultério. E por isso o demônio estava tomando conta daquela mulher.
E o marido, desesperado, não tinha força nenhuma. Era uma força descomunal para que ele dominasse. Um dos colegas se aproximou daquela mulher e ela pegou as suas mãos, largou do marido, que tinha muita força, puxou todos os botões da camisa. Ainda arranhou até com as suas unhas crescidas. Aí um colega, o Antônio Egito de Moraes, disse: irmãos, Antônio Egito, desculpem, não tem sobrenome Moraes, ele começou a louvar. Irmãos, vamos louvar. Vamos louvar, vamos louvar. E a gente começou a cantar um corinho, dois, e fomos cantando, cantando, cantando. E a proporção que a gente ia louvando a Deus, aquela mulher ia perdendo todas as forças descomunal dos demônios que havia incorporado nela. E aí aquele irmão chegou e disse, a mulher foi ficando sem força, o marido em cima, por cima dela, segurando. A mulher dava pesadas que quebrava o espelho da cama. Era um demônio terrível, era uma casta de demônios. Mas quando a gente terminou de orar, de louvar, aquela mulher estava tranquila. Aí o marido ainda receoso, debruçado por cima dela, a gente disse, pode sair, ela já está liberta. Jesus libertou aquela mulher através do louvor. O louvor liberta. Por isso Davi pegava a harpa e tocava, e os demônios iam embora. Eu particularmente acredito que o instrumento que Davi usava não era um chofar, não era uma flauta, mas era a harpa. A música está em todo lugar. Como dissemos, está nas artes, no teatro, no cinema, nos animais. Já foram captados sons de golfinhos, de baleias, no fundo do oceano. Vocês sabem disso? Sabem do que eu estou falando? E os golfinhos e as baleias cantam, como as aves dos céus cantam. Gente, até o vento canta. Eu não sei na casa de vocês, mas vez por outra, quando está ventando aquele vento muito forte, a gente ouve o vento assobiar. Irmão Dedé, não é verdade, Gregory? O vento assobia, e Davi, certamente, quando ele tocava a harpa, estava usando um instrumento para louvar a Deus, e era uma ferramenta de trabalho dele. As águas tranquilas, é o que estou falando, que a gente vai falar sobre isso logo mais. Não é somente as águas que trazem tranquilidade, às vezes as águas trazem tormenta, trazem tempestade, a gente vai ver isso. E aí, meus irmãos, a música está em todo lugar. Para vocês terem uma ideia, no livro de Jó, capítulo 38, versículo 7, ele diz que as estrelas, elas louvam a Deus, Alessandra. As estrelas louvam a Deus. Isso coaduna-se bem, cai bem com o Salmo 150. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo que tem fôlego, louve ao Senhor. De sorte que as estrelas louvam a Deus. E tem mais uma coisa, no Salmo 147, versículo 4, o salmista nos diz que Deus conta o nome das estrelas e as chama pelo nome. Vocês imaginem o coral angelical. Eu tenho muita curiosidade de ver isso, de ouvir isso, de sentir isso. Então, quando Davi percebia que as suas ovelhas estavam bem alimentadas, ele, depois de levá-las aos pastos verdejantes, tangia com a sua harpa, levando-as às águas tranquilas, ou descanso, como tem algumas traduções. Essa deve ter sido a razão, porque Davi fora introduzido à presença do rei Saul, conforme vimos. E águas tranquilas, meus irmãos, não significa necessariamente, irmã Aurizete, não significa necessariamente que não vamos ter problemas ou dificuldades ou enfrentar tempestades. A senhora é testemunha das nossas excursões. Já tivemos a oportunidade de deixar de atravessar o mar da Galileia por causa dos ventos fortes. A senhora já presenciou isso. Agora você entende porque Davi louvava e conduzia as suas ovelhas às águas tranquilas, com a sua harpa. Porque aquelas ovelhas, elas tinham um pastor
que cuidava delas. Aí Davi pega essa sua experiência e transporta para Deus. É por isso que Jesus foi aclamado e chamado por todos que o procuravam como aquele que fora chamado pelo cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque se Davi era pastor de ovelhas, Jesus, ele foi em toda a sua plenitude, o pastor de todas as ovelhas. E tem mais uma coisa, Fábio, em todo o tempo, em toda a história da humanidade. Quem pode dizer amém? É por isso que nós vamos ver Jesus lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 35 e 36, nós lemos, preste atenção, você que está em casa. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Essa doença que está aí, como essa doença que está aí. Agora preste atenção, essa expressão, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Geraldo, como ovelhas que não têm pastor. E aí por isso Jesus nos diz lá no Evangelho de São João, capítulo 10, versos de 1 a 18, eu vou ler para vocês. Ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu vou ler essa escritura que é importante a gente ler no Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 1 a 18. Jesus fala da sua missão, do seu trabalho, da sua obra como pastor que o fora, e ainda é, e continua sendo. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome das suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Depois de fazer sair todas as ovelhas, de modo que nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, pastos verdejantes. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, ver vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim. Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai.
Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês que estão presentes e aos que estão em casa. Tenham cuidado, muito cuidado com o que você está assistindo na televisão, na internet, com relação a respeito de determinados lobos vestidos com pele de ovelha. São mercenários. Eu quero trazer aqui para vocês um desses lobos vestido com pele de ovelha, eu digo sem medo de errar. Esse indivíduo que colocou como sigla da sua seita MGA. O nome dele chama-se Ministério, Graça e Apostolado Marcos Gomes Apóstolo. Esse camarada aqui está na televisão vendendo veneno. Aqui na nossa igreja, perdi uma família para esse camarada aqui. Não vou citar o nome da família por uma questão de ética pastoral. Mas fiz de tudo. Convidei 2 presbíteros, fomos à casa, visitamos, conversamos, fizemos gabinete pastoral, mas eles estavam irredutíveis. Não, pastor, a gente estava enganado. Agora a gente está na verdade. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Jesus disse, eu porém vim para que tenhas vida e vida com abundância. E essa família, eu fui dar a ceia pastoral, a ceia do Senhor, aquela família. E aquela senhora chegou para mim e disse, não, pastor, eu não preciso mais de tomar a ceia do Senhor. Eu não preciso mais. Estava totalmente enganada e ainda está totalmente iludida com esse mercenário, com esse falso pastor. Eu digo sem medo de errar. Ele inclusive usa do seguinte expediente: você entrega o seu dízimo pela conta bancária. Se você tem uma maquininha, ponha o dinheiro lá no depósito para manter, não a obra, mas o veneno que ele está causando. Tenham cuidado com esse indivíduo. E como ele, tem muitos outros lobos vestidos com pele de ovelha. Procure se alimentar, ou alimentar o seu coração, a sua família, quando você perceber que o pasto é verdejante, que está aqui. Tenham cuidado. Façamos como os bereanos, que está lá em Atos capítulo 17. Nos dizem que quando eles ouviram a mensagem do evangelho pelos apóstolos, eles foram conferir, Alessandra, com a palavra, para ver se era de fato aquilo que eles estavam ouvindo, se estava batendo com a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Águas tranquilas representa situações difíceis também, situações adversas da vida. Irmão Antônio, irmã Jaqueline, quando Israel estava atravessando o deserto, faltou água, porque no deserto não tem água. O povo precisava de matar a sede. O Senhor falou a Moisés que ele pegasse aquela vara que ele tinha na mão. Quando eu for falar sobre vara e cajado, eu vou mostrar que essa ferramenta de trabalho também era usada, e ainda é usada não só pelos pastores da antiguidade, mas pelo próprio Jesus. E aí o Senhor disse, Moisés, feri a rocha, e ele feriu a rocha, e da rocha saiu água, e todos mataram a sede. Depois que o povo atravessou o mar Vermelho, quando chegou num lugar chamado Mara, eu não sei se Maurizete estava lá conosco. Nós estivemos lá nesse lugar, chamado Mara. E o povo estava com sede novamente. Eu acho que Joacil estava conosco. Estava também. Esse lugar, inóspito, deserto, tinha lá uma cacimba. Mas sabe como era a água que estava lá, Fábio? Amarga. Não era água consumível, não era água que você podia matar a sede. Aí Deus disse para Moisés, lança uma árvore lá, nessa água. E quando ele lançou a vara, uma árvore sobre aquela cacimba, as águas se tornaram doces.
Ou seja, meus irmãos, águas tranquilas, diácono Rodolfo, significa que nós muitas vezes vamos ter momentos amargos na vida. Vamos passar por algumas situações semelhantes a essa que a humanidade está passando, que você se entristece, que você entra em depressão, que você fica amargurado. Águas amargas. Mas lembremos-nos que aquele que Davi disse, o Senhor é o meu pastor, leva-me às águas, leva-me aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, Ele vai nos dar tranquilidade, Joacil. Mesmo você perdendo o emprego, mesmo você estando tendo adoecido, mesmo você se sentindo num beco sem saída, mas águas tranquilas, o nosso pastor sabe nos conduzir. Eu sei que você talvez gostaria de ouvir a continuidade desta mensagem, mas o tempo foi embora e nós vamos ficar devendo a conclusão no próximo programa. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo que excede a todo entendimento.